A paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Levítico capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: Eis a lei relativa ao leproso, para o dia de sua purificação. Será conduzido ao sacerdote, que sairá do acampamento para examiná-lo. Se a chaga da lepra estiver sã, o sacerdote ordenará que se tome para o que se vai purificar 2 aves vivas e puras, pau de cedro, carmesim e isopo. O sacerdote imolará um dos pássaros sobre um vaso de terra cheio de água de nascente. Tomará em seguida o pássaro vivo, o pau de cedro, o carmesim e o isopo, e os mergulhará com o pássaro vivo no sangue do pássaro imolado sobre a água de nascente. Aspergirá 7 vezes aquele que se há de purificar da lepra e o declarará puro, soltando no campo o pássaro vivo. Aquele que se há de purificar lavará suas vestes, cortará todo o cabelo de sua barba, banhar-se-á e será puro. Poderá em seguida reintegrar-se no acampamento, mas ficará 7 dias fora de sua tenda. No 7º dia rapará todos os cabelos da cabeça, a barba e as sobrancelhas, enfim, todo o cabelo. Lavará suas vestes, banhará o corpo na água e será puro. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma ovelha de 1 ano sem defeito, 3/10 de efá de flor de farinha amassada com óleo em oblação, e uma pequena medida de óleo. O sacerdote que fez a purificação apresentará o homem que há de ser purificado, e todas essas coisas ao Senhor à entrada da tenda de reunião. Tomará em seguida um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício de reparação com a medida de óleo, e os agitará como oferta diante do Senhor. Degolará o cordeiro no lugar onde se imolam as vítimas pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque a vítima do sacrifício de reparação, assim como a do sacrifício pelo pecado, pertence ao sacerdote. Esta é uma coisa santíssima. O sacerdote tomará do sangue do sacrifício de reparação e pô-lo-á na ponta da orelha direita do homem, que se há de purificar, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito. O sacerdote tomará a medida de óleo e derramará um pouco na sua mão esquerda. Em seguida, molhando o dedo de sua mão direita no óleo que está na mão esquerda, fará 7 vezes com o dedo uma aspersão de óleo diante do Senhor. Do óleo que sobrar da mão esquerda, o sacerdote porá na ponta da orelha direita do homem, que se purifica, bem como no polegar de sua mão direita e no hálux de seu pé direito, no mesmo lugar onde pôs o sangue da vítima de reparação. O que lhe restar ainda de óleo na mão, derramá-lo-á sobre a cabeça do homem que se purifica, e fará por ele a expiação diante do Senhor. Oferecerá em seguida o sacrifício pelo pecado, e fará expiação por aquele que se purifica de sua impureza. Enfim, depois de ter degolado a vítima do holocausto, o sacerdote a oferecerá sobre o altar com a oblação, e fará expiação por esse homem que será puro. Se por pobre e suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um só cordeiro em sacrifício de reparação, como oferta agitada, para fazer expiação em seu favor. Tomará 1/10 de efá de flor de farinha amassada, com óleo em oblação, e uma medida de óleo. Tomará também, de acordo com suas posses, 2 rolas ou 2 pombinhos, um em sacrifício pelo pecado e outro para o holocausto. No 8º dia os trará pela sua purificação ao sacerdote à entrada da tenda de reunião diante do Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro do sacrifício de reparação e a medida de óleo e os agitará diante do Senhor. Imolará o cordeiro do sacrifício de reparação e tomará do sangue do sacrifício para pô-lo na ponta da orelha direita,
daquele que se purifica, bem como no polegar de sua mão direita e no álux de seu pé direito. Derramará então óleo na palma de sua mão esquerda. Com o dedo da direita fará 7 vezes a aspersão do óleo que está em sua mão esquerda diante do Senhor. Porá o óleo que está na mão na ponta da orelha direita do homem que se purifica, e no polegar de sua mão direita, e no álux de seu pé direito, no mesmo lugar onde pôs o sangue da vítima de reparação. O óleo que sobrar em sua mão, derramá-lo-á sobre a cabeça daquele que se purifica, a fim de fazer expiação em seu favor diante do Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses lhe permitirem, um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto com a oblação. É assim que o sacerdote fará expiação diante do Senhor, pelo homem que se purifica. Esta é a lei relativa à purificação daquele que tem uma chaga de lepra e cujas posses são limitadas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando estiverdes na terra de Canaã, que eu vos darei em possessão, se oferir de lepra uma casa da terra de vossa possessão, o dono da casa irá e informará o sacerdote, dizendo: parece-me que há como que uma mancha de lepra na minha casa. O sacerdote, antes de entrar para examinar a mancha, mandará que tirem para fora tudo o que há na casa, a fim de que não se contamine nada do que houver nela, e só então entrará para visitar a casa. Examinará a mancha, e se a mancha que está nas paredes da casa estiver em cavidade esverdeada ou avermelhada, parecendo profundas na parede, o sacerdote sairá da casa e, tendo passado a soleira da porta, fechá-la-á por 7 dias. E voltando no 7º dia, se notar que a mancha se estendeu pelas paredes, mandará arrancar as pedras atingidas pela mancha e jogá-las fora da cidade, em um lugar impuro. Mandará raspar todo o interior da casa, e a poeira que houver raspado será jogada fora da cidade em um lugar impuro. Novas pedras serão colocadas no lugar das primeiras, e com novas argamassas será rebocada a casa. Se a mancha aparecer de novo na casa, depois que tiverem sido arrancadas pedras, raspadas e rebocadas as paredes, o sacerdote voltará. Se ele verificar que a mancha cresceu, é uma lepra maligna e a casa é impura. Derrubar-se-ão a casa, as pedras, a madeira e toda a argamassa, que se levarão para fora da cidade a um lugar impuro. Quem tiver entrado na casa durante o tempo em que ela deveria estar fechada, será impura até a tarde, e o que nela tiver dormido lavará suas vestes. Também aquele que nela tiver comido lavará suas vestes. Mas se o sacerdote, ao voltar, verificar que a mancha não se estendeu depois que a casa foi rebocada, declarará a casa pura, porque o mal está curado. Para purificar a casa, tomará 2 aves, pau de cedro, carmesim e isopo, e molará uma das aves sobre um vaso de terra contendo água de nascente. Tomará o pau de cedro, o isopo, o carmesim e a ave viva, e os molhará no sangue do pássaro imolado e na água de nascente, e aspergirá a casa 7 vezes. Purificará a casa com o sangue do pássaro, a água de nascente, o pássaro vivo, o pau de cedro, o isopo e o carmesim. Depois soltará o pássaro vivo fora da cidade, no campo. É assim que ele fará expiação pela casa, e ela será pura. Tal é a lei relativa a toda espécie de lepra e de tinha, assim como a lepra das vestes e das casas, aos tumores, aos datros e às manchas. Ela indica quando uma coisa é impura e quando é pura. Tal é a lei sobre a lepra. Livro do Levítico, capítulo 15. O Senhor disse a Moisés e Arão: dizei aos israelitas o seguinte: todo homem que tem gonorreia será por isso mesmo impuro. A impureza está no fluxo. Quer sua carne deixe correr o fluxo, quer o retenha a impureza. Qualquer cama em que se deitar aquele que tem gonorreia, bem como qualquer cadeira em que ele se sentar, será impura. Quem tocar sua cama lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar na cadeira onde esteve um homem atacado de gonorreia, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde.
Aquele que tocar o seu corpo lavará suas vestes, banhar-se-á em água, ficará impuro até a tarde. Se um homem que tiver gonorreia cuspir sobre um homem puro, este lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Qualquer cela em que tiver montado, aquele que tem gonorreia será impura. Todo aquele que tocar em alguma coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até a tarde. Quem transportar alguma dessas coisas lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que for tocado pelo homem que tiver gonorreia, antes de ter este lavado as mãos em água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e ficará impuro até a tarde. Todo recipiente de terra tocado por esse homem será quebrado, e todo vaso de madeira será lavado com água. Quando se tiver purificado aquele que tem gonorreia, contará 7 dias para sua purificação, lavará suas vestes, banhar-se-á em água corrente e será puro. No 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e se apresentará diante do Senhor à entrada da tenda de reunião. Dá-lo-ás ao sacerdote que os oferecerá, um em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará expiação ao Senhor em seu favor por causa de seu fluxo. O homem que tiver um derramamento seminal lavará em água todo o seu corpo, mas ficará impuro até a tarde. Toda a veste e toda a pele sobre as quais cair o sêmen serão lavadas com água, e ficarão impuras até a tarde. Se uma mulher dormiu com esse homem, ela se lavará na mesma água que ele e serão impuros até a tarde. Continuação do Evangelho de São Marcos, capítulo 3. Jesus retirou-se com os discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão vinda da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do Além-Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidônia. Veio a ele uma grande multidão. Ao ouvir o que ele fazia, ele ordenou aos seus discípulos que lhe aprontassem uma barca, para que a multidão não o comprimisse. Curou a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Quando os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a eles. Designou 12 entre eles para ficarem em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12, Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, as quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, e Judas Iscariotes, que o entregou. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam: Ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: Ele está possuído de Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: Como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estivesse dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido, e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: Ele tem um espírito imundo. Continuação do Salmo 21. De vós procede o meu louvor na grande assembleia. Cumprirei meus votos na presença dos que vos temem. Os pobres comerão e serão saciados. Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Vivam para sempre os nossos corações. Hão de se lembrar do Senhor e a Ele se converter. Todos os povos da terra, e diante dele se prostrarão, todas as famílias das nações. Porque a realeza pertence ao Senhor, e Ele impera sobre as nações.
Todos os que dormem no seio da terra o adorarão. Diante dele se prostrarão os que retornam ao pó. Para ele viverá a minha alma, há de servi-lo minha descendência. Ela falará do Senhor às gerações futuras e proclamará sua justiça ao povo que vai nascer. Eis o que fez o Senhor. Continuação do livro de Provérbios, capítulo 11. Quem investiga o bem busca o favor, e quem busca o mal será por ele oprimido. Quem confia em sua riqueza cairá, enquanto o justo reverdecerão como a folhagem. O que perturba sua casa herda o vento, e o nécio será escravo do sábio. O fruto do justo é uma árvore de vida, o que conquista as almas é sábio. Se o justo recebe na terra a sua recompensa, quanto mais o perverso e o pecador. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.